Olá, turma, bom dia. A aula de hoje será composta com o material que eu deixei à disposição na plataforma da escola, o ClassApp, tá? Sobre interpretação textual. Bom, vamos seguir o nosso material. Interpretação de textos técnicas. Quantas vezes você já leu um texto e não entendeu nada do que estava escrito? Leu, releu e mesmo assim ainda ficou com um lá na cabeça. Eu mesmo já fiquei assim muitas vezes. Sabendo disso, aqui vão 4 dicas para fazer com que você consiga atingir essas 3 etapas. Primeiro passo, ler com atenção, ler com o dicionário por perto. Não existe mágica para atingir a primeira etapa, a da pré-compreensão. O único jeito é ter um bom nível de leituras. Além de ler bastante, você pode potencializar essa leitura se estiver com um dicionário por perto. Viu uma palavra esquisita que você não conhece? Pegue um caderninho. Vale a pena separar só um para isso. E anote-a. Em seguida, vá ao dicionário e marque o significado ao lado da palavra. Com o tempo, o seu vocabulário vai crescer e não vai ser mais preciso ficar recorrendo ao dicionário toda hora. Segunda técnica, fazer paráfrase. Para chegar ao nível da compreensão, é recomendável fazer paráfrases, que é uma explicação ou uma nova apresentação do texto, seguindo as ideias do autor, mas sem copiar fielmente as palavras dele. Existem diversos tipos de paráfrase, só que as mais interessantes para quem está estudando para o vestibular são 3. A paráfrase resumo, a paráfrase resenha e a paráfrase esquema. Onde a paráfrase resumo comece sublinhando as ideias principais, selecione as palavras-chave e que identificar no texto e parta para o resumo. Atente-se ao fato de que resumir não é copiar antes, mas sim fazer uma indicação, com suas próprias palavras, das ideias básicas do que estava escrito. Segunda, paráfrase e resenha. Esse outro tipo, além dos passos do resumo, também inclui a participação com um comentário sobre o texto. Você deve pensar sobre as qualidades e defeitos da produção, justificando o porquê. Paráfrase e esquema. Antes de encontrar as ideias ou palavras básicas de um texto, esse tipo de paráfrase apresenta o esqueleto do texto em tópicos ou em pequenas frases. Você pode usar setinhas, canetas coloridas para diferenciar as palavras de seu esquema. Vai do seu gosto. Leia no papel. Um estudo feito em 2014 descobriu que leitores de pequenas histórias e mistérios em um Kindle, um tipo de leitura digital, foram importantemente piores na hora de elencar as ordens dos eventos do que aqueles que leram a mesma história em papel. Os pesquisadores justificam que a falta de possibilidade de virar as páginas para frente, ir para trás ou controlar o texto fisicamente, fazendo notas e dobrando as páginas. Limita o papel à experiência sensorial e reduz a memória de longo prazo do texto e, portanto, a sua capacidade de interpretar o que aprendemos. Ou seja, sempre que possível, estude por livros de papel ou imprima as explicações. Claro, fazendo um uso sábio do papel, sem desperdícios. Vale fazer nota em cadernos, pois já foi provado também que quem faz anotações à mão consegue lembrar melhor do que estuda. E por último, reservar um tempo do seu dia para ler devagar. Uma das maiores dificuldades de quem precisa ler muito é a falta de concentração. Quem tem dificuldade para interpretar textos e fica lendo e relendo sem entender nada, pode estar sofrendo de um mal que vem crescendo na população da era digital, antes da internet. O nosso cérebro lia de forma linear, aproveitando a vantagem de detalhar sensoriais. A própria distribuição do desenho da página para lembrar de informações-chave de um livro. Conforme nós aumentamos a nossa frequência de leituras em telas, os nossos hábitos de leitura se adaptaram aos textos resumidos, superficiais. Afinal, muitas vezes você tem links em quem poderá ler mais. A internet é isso. Essa leitura rasa fez com que a gente tivesse muito mais dificuldade de entender textos longos. Os especialistas explicam que essa capacidade de ler longas sentenças, principalmente sem links e distrações, é uma capacidade que você perde se você não a usar. Os defensores dos slow readings, em tradução literal da leitura lenta, dizem que o recomendável é que você reserve de 30 a 45 minutos do seu dia longe de distrações tecnológicas para ler. Fazendo isso, o seu cérebro poderá recuperar a capacidade de fazer a leitura linear. Os benefícios da leitura
lenta vão bem além. Ajuda a reduzir o estresse e a melhorar a sua concentração. Depois de treinar bastante e ler muito, você estará pronto para interpretar os mais diversos tipos de texto. E mãos à obra, pessoal. Eu deixei um texto aqui muito tranquilo. Aliás, foram dois. O primeiro é o ratinho que queria voar. E o segundo é o texto O Grande Conjunto. Então é o seguinte, eu vou deixar essa proposta para vocês. Mais tarde nós nos encontraremos e vocês irão nós iremos comentar e tirar nossas dúvidas na live, tá bom? Então, beijo!